Graça e paz, irmãos, que a poderosa graça de Cristo seja conosco nessa noite. Nós estamos iniciando uma nova série de sermões. Este mês de abril, pregaremos na Epístola Geral, a Epístola Universal de Judas. Então, nós teremos 4 mensagens neste texto, que é um texto que acredito que às vezes ele passa desapercebido, porque é uma página só, meia página, né? É um lado só de uma folha. É aquele texto que a gente lê e volta de novo com algumas dúvidas, né? Tem particularidades aqui que aguçam o nosso questionamento, a nossa tendência de tentar ver o mistério que está nesse texto. Algumas ideias que, de fato, trazem um pouquinho de dúvidas a respeito de como que é essa questão dos anjos que abandonaram a sua morada, o seu estado. Então, assim, é um texto bem interessante. Você pode ler em menos de 10 minutos na sua casa, então eu sugiro que você faça esse exercício, leia, releia a Epístola de Judas, veja os conceitos que ele está trazendo, os modelos e os exemplos que ele está apresentando. Assim como nós reiniciamos a série em Efésios de manhã, né? Agora nós temos essa série em Judas. Então, assim, é uma grata oportunidade, meus irmãos, para você aproveitar esses momentos e ouvir sobre todo o conselho de Deus. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça, tem dado graça à igreja, ao conselho, para que todo esse conteúdo das Escrituras Sagradas seja exposto. Mês passado foi exposto Ageu, Malaquias, né? E nós temos aí uma carga densa aí de exposições para que a igreja seja edificada, fortalecida para as novas demandas que o Senhor tem preparado para a igreja. Nós cremos que o Senhor tem preparado, tem conduzido todo o trabalho. Nós temos já percebido frutos abençoadores de irmãos que comentam, que falam, de dúvidas que foram sanadas nas 2 exposições, e isso tem alegrado o nosso coração e também nos dado todo esse fervor para que a igreja seja cada vez mais conduzida, cada vez mais edificada e venha à maturidade ao ponto de chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então esse é o alvo para a igreja de Cristo. Não são mensagens aleatórias, mas o próprio Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor da palavra, ele tem um alvo específico para a sua igreja. Então eu quero ler com vocês a Epístola de Judas. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Até que então a leitura do texto que será exposto nessa noite, oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus Eterno, a Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é a espada do Espírito, Senhor. E nós rogamos, Senhor, a Tua graça nesta hora, Senhor, para que o Senhor venha iluminar o nosso coração com a Tua bendita palavra, essa que é um luzeiro que protege os nossos pés contra os tropeços que o mundo oferece, contra os tropeços do nosso próprio coração. Fala conosco de forma veemente, grava em nós, Senhor, todo o conceito que este irmão, chamado Judas, prescreveu, inspirado pelo Teu Santo Espírito, e transforma o nosso ser, revitaliza, Senhor, a nossa vontade de te servir, e nos faça bons guerreiros para a luta espiritual que vamos enfrentar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Melhor? Baixa aqui então.
Amados, o tema do sermão nessa noite, preparando-se para a batalha. Baseado especificamente no versículo central desta epístola. Esse irmão chamado Judas, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele tinha como propósito preparar, exortar aqueles irmãos para uma batalha espiritual que eles teriam que enfrentar. Então, vamos hoje nos preparar para a batalha, talvez a batalha de seguirmos aqui com a exposição do texto bíblico, para virmos diligentemente, aprendermos mais sobre esse texto, ou então a batalha de lutarmos contra aqueles que se levantam contra a boa doutrina, contra a fé cristã, que tentam de forma dissimulada trazer conceitos errôneos a respeito daquilo que Deus revelou na sua palavra, na sua boa doutrina. Nós temos aqui, meus irmãos, uma estrutura simples para este texto. Nós devemos nos preparar para a batalha, entendendo que, em primeiro lugar, nós somos servos de Deus. Então, para que entremos nessa batalha, nós temos que entender que somos servos de Deus. A segunda verdade, meus irmãos, nós podemos ver aqui no versículo 3, que para que nos preparemos para essa batalha, nós precisamos e devemos entender que devemos nos preocupar com a igreja de Cristo. E a terceira verdade, no versículo 4, é que nós não devemos temer os inimigos que se apresentam no horizonte ou dentro da igreja. Então vamos para a primeira verdade. Vejam, meus irmãos, que a saudação de Judas, ele se chama de servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Vejam, meus irmãos, quem é esse Judas? Não é Judas Iscariotes, até nem deu tempo para ele escrever nada, porque logo tirou sua própria vida, cheio de remorso por ter traído Jesus Cristo. Não é Judas o apóstolo, mas esse Judas é um Judas muito específico, meus irmãos. Ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 3. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e deixasse marcado o texto que estamos expondo nesta noite. Porque vejam quem é esse Judas. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, está falando de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então esse Judas é nada mais, nada menos do que quem? O irmão de quem? De Tiago, que é irmão de quem? De Jesus Cristo. Então, Judas aqui não é um apóstolo, Judas é apenas o irmão de Jesus Cristo. E vejam, meus irmãos, que ele usa um termo bem carregado. Ele não ousa se apresentar como Judas, o irmão de Jesus Cristo. Mas ele se apresenta como servo. E a palavra servo aqui é a palavra escravo. Ele se mostra como escravo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, porque ele é meu parente, ele é igual a mim. Mas quando ele olha para Cristo, aquele que é o irmão mais velho dele, e quando ele reconhece a autoridade de Cristo, o que ele faz nessa hora ao escrever essa carta é reconhecer a soberania e o senhorio de Cristo. Ele se submete ao seu irmão, coisa que na nossa realidade seria impossível um irmão se submeter a outro irmão, não é? Mas Cristo, ele se submeteu a Cristo e o reconheceu como Senhor, como Deus, como Rei da vida dele. Agora vejam, meus irmãos, Judas, ele nem sempre foi assim. Judas, ele nem sempre foi um servo, ele nem sempre se reconheceu como alguém escravo de Jesus Cristo. Eu gostaria que você percebesse nas Escrituras que Judas, ele não era crente. Se vocês verem no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 3 a 5, os irmãos de Jesus estão se preparando para ir para uma festa e eles dizem para Jesus, Jesus, vá você não quer se manifestar como o Messias, manifestar os seus sinais miraculosos? Vá, já que você quer atenção, vá. E João responde no final, eles falavam isso porque eles não criam em Jesus. Num outro momento, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 20 a 22, os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava louco. Vejam comigo. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si.
Então imagine Jesus crescendo num lar que ali foi preparado para que ele nascesse naquela família. Maria foi preparada, ela ouviu a voz do anjo, ela recebeu o testemunho de Simão, ela recebeu o testemunho da profetisa, ela teve várias palavras que falavam a respeito daquele nascimento singular, daquela criança singular. Ela guardava todas aquelas palavras no coração, mas era o filho dela, era comum, era como se fosse uma das crianças. Teve outros filhos e filhas, como o texto bíblico nos diz. E vejam que Jesus ele foi tratado como alguém que era igual aos outros. Mas chegou um momento em que Jesus precisava revelar o propósito da sua vida. Ele precisava assumir o seu ministério e então ele passou a pregar. Imagine uma pessoa que viveu de uma forma totalmente voltada para a vida da carpintaria, voltado para a vida da família, voltado para o cuidado da mãe, para o entrosamento com os irmãos, e de repente ele volta de um batismo lá de João Batista, e de repente ele é impelido para o deserto por 40 dias, e de repente ele sai do deserto e passa a pregar o evangelho, e de repente as pessoas começam a fluir, começam a ser curadas, de repente ele escolhe 12. Vejam a tamanha pressão que a família de Jesus sentiu ao ver o filho mais velho de Maria, quieto, de repente com uma grande multidão, está fora de si. E Judas era um desses que dizia a respeito de Jesus, está fora de si. Mas nós vemos que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus irmãos passaram a crer nele. E nós temos o testemunho até mesmo deste irmão de Judas, no caso Tiago, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, Paulo dá o testemunho de Tiago. Quando ele foi para Jerusalém, o primeiro nome que ele reconhece como uma das colunas da igreja era o irmão de Jesus Cristo, Tiago. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Tiago, Cefas e João, colunas da igreja, me estenderam a mão. Então vejam, esse é o cenário, meus irmãos. Imagine Jesus durante 3 anos pregando o evangelho e a sua família não crendo nele, não acreditando nele. E nós temos aqui uma incrível aplicação, amados. Talvez você tenha percebido, vários de vocês, que vocês estão morando em casa, numa família, e às vezes nós temos lá aquele parente que não quer nada com Cristo. E trata Jesus como alguém que não faz diferença nenhuma na vida dele. Várias famílias passam por esse tipo de situação. Mas o próprio Senhor Jesus, ele elucidou muito bem isso. No capítulo 10 de Mateus, no versículos 34 e 39, ele ensina que ele não veio para trazer paz na terra. Ele veio para trazer espada e divisão. Seria filho contra filha, irmão contra irmã, seria os agentes do próprio lar entregando uns aos outros por causa de Cristo. E Cristo ele coloca algo bem enfático, que nós vamos enfrentar esse tipo de situação de austeridade dentro do lar, dentro das famílias, porque o próprio Jesus sentiu essa austeridade. E ele diz que aquele que negar a sua vida em favor de mim, recebê-la. Então vejam que quando nós estamos reunidos aqui como família da fé, essa união comum, essa união espiritual que nós temos, ela é muito mais forte do que os nossos laços de sangue com os nossos parentes, irmãos e irmãs. Ela é muito mais poderosa. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz que quando nós devemos prestar assistência, nós devemos prestar antes aos domésticos da fé, porque eles agora são a nossa família. Talvez aqui podemos dizer que é a nossa família de sangue, uma família que foi regada no sangue de Cristo, o sangue da cruz. Mas vejam, Jesus Cristo ele passa a priorizar quem? Quando certa vez os seus irmãos foram buscar Jesus Cristo, Jesus, Jesus, tu não está comendo, está falando com essa turma até agora, já passou o horário de almoçar, e tu vai ficar até quando com todo esse bando de gente? Jesus Cristo disse, olha, uma comida eu tenho para comer e vós não conheceis, é fazer a vontade do meu Pai. E quem é a minha mãe, meu pai e meu irmão? É esse que faz a vontade do meu Pai. Estes são a minha família e não a minha família de sangue. Então vemos que Judas, por graça e misericórdia de Deus, ele foi alcançado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo ressuscitou e, enfim, Judas entendeu que aquele não era apenas um irmão que estava fora de si, mas, de fato, ele era o Cristo prometido,
o Rei da Glória, o Senhor que nos traria a salvação por meio do seu ato sacrificial. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você enfrente guerra no lar, talvez você enfrente austeridades com a família, mas entenda que Jesus Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, como diz lá em Hebreus capítulo 2. E Ele entende a tua dor. E entenda, Ele te preparou para esse momento. Ele preparou você para que você suportasse esse tipo de aflição, porque isso seria algo que a própria Bíblia prescreve. Então, meus irmãos amados, se você passa por essa situação, continue confiando no Senhor Jesus Cristo. Ele aguardou, ele teve que conviver com pessoas que não criam nele, mas teve a hora certa em que os seus irmãos se converteram e se tornaram pessoas importantíssimas, sustentadoras da Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, tenham fé, guardem o coração de vocês em Cristo Jesus. Ele experimentou essa austeridade e Ele capacita você a também experimentar essa austeridade, essa indiferença com a graça que Ele provê por meio de Cristo Jesus. Então, nós devemos nos preparar para a batalha e muitas vezes essa batalha será na nossa casa, mas o próprio Senhor Jesus garante que aqueles que são dele se curvarão a Cristo um dia e o reconhecerão como Senhor das suas vidas. A segunda verdade que nós podemos ver aqui, meus irmãos, no versículo 13, eu quero ler para os irmãos. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca das coisas da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vejam, Judas queria falar sobre a graciosa salvação, mas ele foi conduzido a falar algo mais específico. Olha, eu queria falar dessa salvação bendita, mas antes eu preciso avisar vocês que vocês estão em guerra e que vocês enfrentarão dificuldades. Nós não sabemos qual é o tipo de luta que Judas estava imaginando aqui, qual era o tipo de austeridade, qual era o tipo de guerra espiritual que estava acontecendo a essa igreja ou às igrejas a quem ele escreveu. Mas alguns teólogos estudiosos da Bíblia vão dizer que talvez seja o ensino do gnosticismo que estava entrando nas igrejas. E o gnosticismo, meus irmãos, nada mais é do que uma tentativa de buscar o transcendente por meio de uma vida ascética, por meio do abandono das coisas materiais. Eles chegavam ao ponto de dizer que o mundo material, o mundo físico, é um mundo de pecado. Mas o mundo puro é o mundo espiritual. E por causa desse tipo de ensino, eles negavam até mesmo a encarnação de Cristo. Eles diziam até mesmo que Jesus Cristo ele foi uma espécie de holograma, ou quando Jesus foi crucificado, não foi Cristo quem foi crucificado, mas um outro substituto, porque Cristo não poderia morrer porque a carne tem essa conexão com o pecado. Eles diziam esse tipo de coisa. Não é à toa que o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai enfatizar que Cristo veio em carne e que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Todo aquele que nega a encarnação de Cristo, que Cristo absorveu ou tomou a nossa natureza humana para si, é o anticristo. Então, essa talvez tenha sido um dos problemas que estivesse atacando a igreja e Judas, então, resolveu combater. Mas o interessante é que, por ele não falar qual era o problema, Judas escreveu uma carta geral que serviria não somente para a igreja do seu século, mas para a igreja de todos os séculos. É uma carta que serve para a igreja de Itajaí, por exemplo. É uma carta que serve para a região de Santa Catarina, por exemplo, onde nós vemos várias pessoas com uma igreja, com um púlpito, com o nome Jesus, pregando a respeito de Jesus Cristo, mas quando nós vamos ver, o evangelho está totalmente distorcido, não fala sobre encarnação, não fala sobre novos céus, nova terra, não fala sobre ressurreição dos mortos, não fala sobre vencer o pecado. E talvez isso, meus irmãos, também seja uma outra característica de um evangelho que nega a obra de Cristo e até mesmo o próprio Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos ter um grande cuidado aqui. Nós precisamos entender, meus irmãos amados, nessa segunda verdade do versículo 3, que nós devemos nos preocupar com a igreja de Cristo. Vejam, Judas, ele adota 3 linhas aqui. Ele primeiro
ele mostra para os irmãos como que ele deve proceder. Ele reconhece o que ele é em Cristo. Ele é um escravo. Ele transfere essa visão de si mesmo para a igreja. Olha, assim, eu sendo o irmão de Jesus, eu me reconheço como escravo de Jesus, ele está transferindo esse mesmo tipo de opinião agora para o coração da igreja. A segunda coisa que ele destaca, meus irmãos, é o seu serviço. Ele diz que ele está buscando de uma forma diligente escrever para preparar aquela igreja. Então, ele se vê como, além de ser um escravo de Cristo, ele se vê como um prestador de serviço à igreja. A igreja precisa receber o melhor do seu trabalho, das suas atividades. E uma terceira linha, ele fala a respeito de continuidade. A questão da diligência, a questão do cuidado deve permanecer na igreja. E veja, meus irmãos, que Judas ele está empenhado com a igreja. E agora vejam outro detalhe. Judas ele não está escrevendo para os presbíteros da igreja. Ele não escreveu para os pastores da igreja. Pastores, cuidem diligentemente do rebanho. Presbíteros, cuidem diligentemente do rebanho. Não. Ele falou para os membros. Os membros da igreja são os responsáveis. E vejam, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa aqui. A imunidade da igreja contra os falsos ensinos, os falsos profetas, ela não está na pessoa do conselho. Sabia disso? Mas os presbíteros são os responsáveis pelo ensino da igreja, pelo governo, pela regência da igreja. Sim, mas a imunidade não está sob a responsabilidade deles. A imunidade espiritual, a imunidade doutrinária da igreja não está na pessoa do pastor também. Porque o pastor está aqui e pode não estar aqui. O pastor pode morrer, o pastor tem um prazo de validade bem curto, né? Pastor Edmar. O pastor Edmar é um jovem. Fica bem aí, tá? Mas pastor pode se mudar, pastor pode jubilar. Não, a imunidade não está sobre a persona do pastor. Agora vejam, a imunidade sempre esteve com a igreja, a imunidade espiritual, o cuidado, o zelo daquilo que tem sido ensinado. Porque vejam, aqui dentro do sistema presbiteriano, e é fácil nós vermos isso, existe um encapsulamento de defesa na nossa forma de governo. Por exemplo, a igreja está saudável, está recebendo o ensino, o conselho está recebendo o ensino, está ensinando a igreja conhece todas as doutrinas. De repente o pastor vai embora, vem um outro pastor, o pastor que não quer nada a ver com Cristo, só quer oba-oba, só quer festa, só quer dança, só quer curtir a vida, começa a pregar aqui. O que a igreja vai sentir? Vai sentir náusea. Esse pastor não prega nada, não ensina nada, o que ele está fazendo aqui? A igreja vai para o conselho tira o pastor, aí eles trazem um outro pastor, e o pastor que é bonzinho, aí a igreja segue crescendo naturalmente. Ou seja, é a igreja quem decide quem são aqueles que irão ensinar e a qualidade do ensino. A igreja também cuida em preparar ministros com uma boa teologia, preparar com um bom ensino, mandando para o seminário, trazendo do seminário, colocando para ensinar a igreja, avaliando se ele aprendeu perfeitamente todas as coisas concernentes à doutrina de Cristo. Se não aprendeu, filho, está na hora de você melhorar um pouquinho mais o teu arcabouço teológico, vai estudar de novo ou vai procurar outro lugar. Mas é exatamente isso, é a igreja quem decide a qualidade do ensino, é ela que está preparada com a sua imunidade alta para discernir se aquilo que está sendo ensinado vem das Escrituras ou vem do próprio coração do obreiro. Então, sempre a igreja está a par, sempre ela está cuidando sobre a sua qualidade do ensino que está sendo servido. É a igreja que reage com brutalidade contra os falsos ensinos. De que forma, meus irmãos? Mantendo-se sempre a par daquilo que está escrito nas Escrituras, mantendo-se sempre a par da boa teologia, mantendo sempre a par da boa doutrina. E como que ela faz isso? De que forma? Catequizando os filhos, lendo símbolos de fé com os filhos, lendo a Bíblia Sagrada em família, aproveitando os momentos de ensino da palavra na escola bíblica,
aproveitando a série de mensagens que nós estamos tendo aqui agora, todos os dias, ouvindo Efésios, ouvindo agora Judas, ouvindo os profetas maiores, menores, lendo o Evangelho, sempre que a igreja está envolvida com o ensino, ela consegue vencer aqueles que tentam trazer baboseiras e historinhas da galochinha para a igreja de Cristo. Ela sempre vence. Sempre vence. E vejam, meus irmãos, que outra forma nós podemos também cuidar do zelo doutrinário da igreja. Eu gostaria que você virasse a página aí de Judas, só uma página. Você vai encontrar ali a segunda epístola de João e a terceira epístola de João. Mas eu quero que você leia na segunda epístola apenas alguns versos, do versículo 9 ao versículo 11, da segunda epístola. Como que a igreja reage contra os falsos ensinos? E aqui é radical, meus irmãos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Está vendo como é radical o cuidado que nós devemos ter com a igreja? O Amadinho era crente aqui na igreja, anos e anos serviu a fio, de repente começa a ensinar umas coisas estranhas, sai da igreja, de repente volta, quer visitar os irmãos, falando coisas estranhas. Não receba. Versículo 11, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. João, na raiz, ataca o problema. A casa dos crentes tem que bater a porta na cara daqueles que tentam ensinar coisas estranhas além da doutrina de Cristo. Tem que fechar a porta. É radical, meus irmãos. Não tem conversa. Então é a igreja, não está falando de presbítero, não está falando de pastor, é a igreja que tem que saber quem pode entrar ou não na sua casa, quem pode ou não ensinar os seus filhos, ou quem pode ou não pregar o evangelho. É a igreja, sempre foi a igreja. É a partir de uma igreja doutrinada, madura, saudável, que sai bons presbíteros capazes de reger a igreja na doutrina de Cristo. É uma igreja saudável que elege pastores saudáveis. É uma igreja saudável que elege presbíteros saudáveis. Então essa batalha da fé que nós precisamos enfrentar dentro da igreja tem que ser absorvida por todos os crentes, meus amados irmãos. Todos nós somos responsáveis pela saúde da igreja. Pastor tem que saber teologia? Tem, mas o crente muito mais. Presbítero tem que saber dogmática? Tem, mas o membro muito mais. Ele tem que saber ouvir, e esse negócio está estranho aí, hein? O que é Cristo e sem divindade? O que é isso? Não, está errado. Vem cá, presbítero, eu quero ter uma conversa contigo. Aquilo ali que tu falou está estranho. Pastor, tu falou aquele negócio ali, arranhou feio, hein? Vai ter que rever esse teu ensino aí, pedir perdão para a igreja, falar de novo aí, porque não ficou claro isso. Responsabilidade dos membros. E vejam, se você discipular, se você catequizar, se você participar das programações da igreja, se você ler, estudar, se você sugar os teus pastores para que eles deem sempre o melhor da doutrina de Cristo, a igreja toda será saudável. E nós teremos 100, 200, 300 anos de uma igreja fiel aqui em Santa Catarina, plantando igrejas fiéis, saudáveis doutrinariamente para a glória de Deus. E essa é a sua responsabilidade em Cristo. A terceira verdade que nós podemos ver aqui, meus irmãos, e nós podemos ver aqui a partir do versículo 4, que para se preparar para uma batalha espiritual, nós precisamos entender que nós somos servos, todos nós estamos aqui para servir a Cristo, empenhar os nossos trabalhos, nossos esforços, reconhecer o senhorio de Cristo, trabalhar pela igreja, labutar por ela. Nós precisamos entender que devemos nos preocupar com a igreja, trazendo bom ensino, trazendo boa doutrina, precavendo ela de todos os ensinos estranhos que estão acontecendo lá fora,
dando uma boa dose da imunidade nela. E a terceira verdade que o texto nos diz, no versículo 4, é que se nós nos preocuparmos com o nosso estado diante de Deus como servos, se nós nos preocuparmos com o cuidado da igreja, nós não devemos nos preocupar com aqueles que tentam trazer falsas doutrinas. Não precisamos nos preocupar. Você não precisa colocar a mão na cabeça e dizer, ai meu Deus, e agora? Entrou um herege aqui, o que eu faço? Aquele fulano de tal lá fala coisas estranhas, o que eu faço? Não se preocupe. Alguém certa vez disse que a voz do pastor, ela tem que ser dois tipos de voz, né? Uma voz para apacentar o rebanho e outra voz para afugentar o lobo. E o crente também tem essa questão. Se o crente entender da sua responsabilidade, dizendo que ele deve ter com a igreja de Cristo, qualquer lobo voraz que tenta colocar as suas unhas de fora, aqui, os seus dentes de fora, para tentar destruir a boa doutrina de Cristo, ele será afugentado pela pregação do evangelho e pelo testemunho dos irmãos. Mas veja o que o irmão Tiago diz aqui no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles estão na igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Que condenação? Serão condenados por causa da dissimulação, por causa do engano. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ali ele trouxe 2 pontos. Transformam em libertinagem, ou seja, talvez aqui estivesse falando de um grupo que estava abolindo a lei e vivendo de promiscuidade e todo tipo de deleite em desfavor daquilo que a Bíblia diz sobre um viver piedoso, e outros estavam negando o ensino de Cristo. Agora vejam, meus irmãos, que o texto está falando de que nós não devemos nos preocupar com eles, porque eles já foram antecipadamente profetizados, ou já fomos antecipadamente preparados para o surgimento desses homens. Eu quero ler alguns textos com vocês, meus irmãos, que vão trazer sobre essa especificação do surgimento desses homens e como que o surgimento desses homens é um manifesto de Deus, uma manifestação do Senhor contra aqueles que não adotam a verdade de Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 2, diz o seguinte, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo está dizendo que esses homens que tentam deturpar a doutrina de Cristo, eles estão ensinando doutrinas que são fomentados por quê? Demônios. Qualquer tipo de ensino, e o próprio João falou isso, qualquer tipo de ensino que venha desfigurar o aspecto da natureza da obra de Cristo ou do próprio Cristo, deve ser chamado de anticristo. Deve ser chamado de alguém que está fomentando doutrina de demônios. É isso. Qualquer coisa que fuja da doutrina de Cristo é espírito de demônio. Você pensa que demônio é só aqueles lá que a Universal mostra e vira, me pagaram uma cachaça e agora eu vou destruir a vida. Não, não é. O demônio que se manifestou lá em Judas Iscariotes, ele deu um beijo em Jesus. Conversou, Rabi, mestre, deu um abraço e um beijo. Lá. Ele não se contorce feio, não. Ele fala bonitinho. Tem a voz veludada. Ele fala para você, você é especial. Viva a sua vida. Deus vai te perdoar. E quando você morrer, mesmo com todos os seus pecados não confessados, você será acalentado pelo colo do Pai. Ou então, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque há uma cultura nos nossos dias de idolatria da Bíblia. Você já deve ter ouvido isso. A Bíblia é o papa de papel dos crentes. Voz aveludada, tranquila, mansa, carregada de uma pseudo-sabedoria, um controle da voz, uma coisa, tu olha, que lindo que está falando, mas é doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Qualquer coisa que desfigure o aspecto da obra da cruz, qualquer coisa que desfigure a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, é doutrina de demônios. E o que você faz com essas pessoas? Fecha a porta e não os recebe em casa.
desliga o computador, saia do YouTube e não coloque essas palavras nos seus ouvidos e no seu coração. Vejam, meus irmãos, 2 Tessalonicenses vai trazer um outro aspecto. Veja que o texto do versículo 4 fala sobre pessoas se transformando em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 a 12, diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não vou explicar isso agora não, meus irmãos. Então será de fato revelado o iníquo. A palavra iníquo aqui ela é traduzida como homem sem lei. Um homem sem lei é um homem libertino. Então nós vemos aqui que esse homem sem lei, ele vai tomar o evangelho como uma fonte de autoridade e vai pregar libertinagem. Viva como você quiser. E eu tiro alguns textos da Bíblia aqui para ensinar que você é crente, porque eu li alguns versículos bíblicos isolados aqui para você. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, que aqui nós conhecemos como o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Você vê na TV isso? Pessoas que pregam outro evangelho, curando, fazendo sinais, maravilhas. Tome cuidado. Talvez não seja Deus que esteja fazendo aquilo ali. E com todo o engano da injustiça aos que perecem. E veja o porquê que está acontecendo isso, por que deve acontecer essas questões, desse levantar esses homens enganosos. Veja, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. O que o texto está dizendo? Que a manifestação desses homens mentirosos, libertinos, que desfiguram a glória de Cristo, eles são enviados por quem? Satanás? Não. É Deus dizendo, já que vocês querem isso, eu vou mandar isso para vocês. É Deus, É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação de erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Vocês querem viver da forma que vocês querem? Então, o próprio Deus, o que ele diz? Bem, vou mandar para vocês a operação do erro. Então, a manifestação aqui, nós podemos ver que a manifestação final, no final dos tempos, que é a manifestação deste homem da iniquidade, ela é o ápice da manifestação do desejo do coração do homem. O anticristo nada mais é do que a personificação daquilo que o homem deseja. Eu quero viver como um libertino, eu quero viver uma vida que eu não corresponda a Deus pelos meus pecados, então Deus permitirá que todo esse desejo do coração do homem venha a se tornar numa personalidade, o ápice daquilo que o coração do homem sem Deus deseja. Eu quero alguém que viva sem lei. É o ápice. Agora veja que esse ápice, essa personificação do mal, ela não nos atingirá, porque o versículo 13 traz um grande consolo nessa perícope de 2 Tessalonicenses. No mesmo texto diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e não para serem enganados. Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, enquanto outros estão dando ouvidos a esses homens que falam segundo os interesses do coração deles, esses homens que são personalidades que atraem os seus ouvintes, de homens que foram construídos por causa da livre demanda de mercado que existe no coração daqueles que não querem nada com Deus, Deus preserva um povo que não tem nada a ver com engano e que está preservado para a salvação. Deus personifica o ídolo deles e Deus guarda um povo para si. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos temer o quadro que está sendo pintado na nossa realidade. Dos apóstolos, dos bispos, dos paipóstolos, dos galácticos,
de todos os nomes, os soberanos que estão aparecendo aí na mídia, na TV, na internet, nas redes sociais, pessoas que prometem mundos e fundos, fazem promessas grandiosíssimas de promessas de coisas pífias deste mundo, mas que não apontam o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Nós não precisamos temer. A verdade sempre será um leão feroz, estraçalhando todas essas mentiras. E Deus tem conduzido a sua igreja e guardado de todo o engano dessas personalidades que tentam trazer engano à igreja. Então, amados, precisamos nos preparar para a batalha. Reconhecendo que somos de fato servos de Cristo, escravos de Cristo, nosso trabalho deve estar voltado para servir a Cristo, servindo a comunidade em que nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que nós devemos nos comprometer com a igreja, imunizando-a contra esses erros doutrinários que tentam entrar na igreja, contra as heresias, contra falsos irmãos, contra falsos homens que querem pegar a liderança para tentar ensejar, manifestar o seu coração iníquo. E não precisamos temer o cenário que está sendo construído para todos nós. Nós podemos ver direitinho aqui a figura de um soldado. Primeiro ponto, você é um soldado, você está acostumado com a guerra. Segundo ponto, você recebe uma missão, você vai ter que concluir essa missão. Terceiro ponto, você não deve temer o inimigo. Mesmo que o cenário seja um cenário de vários batalhões contra você e você com apenas um fuzil e pouca munição. Se o coronel, se o major, se o general disse para você avançar, avance. Porque aquele que está conosco é maior do que tudo aquilo de nojento, de errado e de hostil que está no mundo. Cristo é aquele que garante a nossa vitória. Ele está conduzindo a sua igreja, está guardando ela de todo mal. Seja fiel para batalhar a batalha que vos está proposta.